Galera, chegando aqui no Conexão 31 para atualizar as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, dia 2 de 3 de 2026. O Cruzeiro que jogou no final de semana, garantiu a sua vaga na final do Campeonato Mineiro, descansou no domingo e se reapresentou hoje pela manhã na Toca da Raposa. Semana cheia, Tite tem a semana cheia aí para corrigir aquilo que tem que corrigir, porque domingo tem a finalíssima do Campeonato Mineiro. Nós vamos falar aqui sobre o mando de campo, torcida dividida, onde será o jogo. Fica com a gente aqui até o final. Essa semana, lembrando que só tem o Campeonato Mineiro. Cruzeiro fica totalmente focado nesta competição. Último jogo tem que fechar com chave de ouro, beleza? Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Multibet, onde a sua diversão ela é multiplicada. E Stop Ball, uniformes personalizados. Você que quer uniformizar uma galera, um grupo, seja da sua empresa ou de área de esportes, a Stop Ball é a solução perfeita para você. É isso aí, galera. Você que está nos visitando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dá moral para nós, aumente a nossa comunidade. Clica aqui no sininho, ative as notificações para quando sair vídeo novo você ser informado. Dê um joinha e compartilhe o nosso conteúdo para os familiares, amigos e grupos de cruzeirenses, porque fortalece ainda mais a nossa comunidade. É isso aí, galera. O Cruzeiro que jogou no sábado contra o Pouso Alegre, não fez um jogo tão produtivo como fez contra o RT, contra o Pouso Alegre, o jogo de ida, e contra o Corinthians, né? Eu ressaltei que, falei, gente, mesmo que o Cruzeiro não tenha feito aquele grande jogo, a gente tem que pontuar as evoluções. Porque quando não fizer um bom jogo, a gente também vai pontuar. Então eu acho que a crítica, ela serve para jogos ruins e jogos ruins. E o elogio serve para jogos ruins e jogos ruins. É isso, cara. Nós não podemos escolher quando é que a gente vai fazer a crítica, porque aí a gente está sendo desonesto, a gente está sendo injusto com a própria análise. Então, sábado agora, o Cruzeiro não fez um jogo produtivo. Eu senti um time meio pesado, meio preguiçoso, de forma geral, sabe? Sem criatividade, não conseguiu furar ali a defensiva criada pelo treinador Danilo, treinador do Pouso Alegre. Então o Cruzeiro enfrentou as mesmas dificuldades. Eu até lembrei dos jogos passados, do ano passado, né? Quando o Cruzeiro pegava times retrancas bem organizadas, o Cruzeiro não conseguia furar as defesas. E aí eu lembro muito dos jogadores de drible, né? Que o Leonardo Jardim falava muito disso, né? Eu não tenho no elenco jogadores que consiga fazer tal penetração. Aí ele falava, aí o Cruzeiro precisava de ir no mercado e falava, ó, tem que trazer um jogador diferente do Wanderson, diferente do Christian. E parece que o Cruzeiro continua com o mesmo problema no elenco, né? Você vê que já é um problema já do ano passado, que trazendo para esse ano, o Cruzeiro continua tendo o mesmo problema. E aí talvez você fale, pô, mas e o Arroio? Eu não acho que o Arroio ainda esteja pronto para ser esse jogador que decide nos lados de campo. Eu acho ele imaturo, sabe? Eu acho ele um jogador com muita técnica, com muita qualidade. Você vê que é um jogador diferente no drible, muita profundidade. Mas ele é aquele jogador seguinte, ele dribla uma vez, aí na hora dele tocar, na hora dele pisar na bola, na hora dele definir, aí ele quer dar o segundo drible. Você vê que a tomada de decisão dele ainda não é muito apurada, isso é muito por causa de maturidade, tá, gente? Não é por falta de técnica ou de capacidade. Driblou duas vezes, já fez duas jogadas individuais, a terceira não faz, toca de lado, pisa na bola, respira, não tem que toda hora você tem que ir por um contra um, não é assim. Mas isso é maturidade. Então eu acho que vai ser um grande jogador ainda no Cruzeiro, mas ainda não está pronto. Então o Cruzeiro fez um jogo muito burocrático, venceu por 1-0, venceu, assim, cumpriu a sua obrigação, se classificou para a final do Campeonato Mineiro, mas não convenceu. E no final do jogo, a torcida voltou a vaiar o Tite, fora Tite. Essas coisas que a gente está vendo aí na internet aí, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, e uma delas é isso, tá? Eu acho que a crítica, ela tem que ter contexto. Então, quando evoluir, mostrar alguma coisa, você que está criticando também tem que vir aqui elogiar. Foi o que nós falamos contra o RT e contra o Pouso Alegre e contra o Corinthians. O Cruzeiro produziu muitas jogadas ofensivas. Isso para mim foi uma evolução. E aí eu vi muita gente, não evoluiu nada, não jogou nada. Aí agora contra o Pouso Alegre, essas mesmas pessoas falam que não jogou bem. Pô, cara, eu não acho que o jogo do Pouso Alegre agora foi igual ao do Corinthians de quarta-feira. Eu não acho que o jogo de sábado agora contra o Pouso Alegre foi parecido com o do Pouso Alegre lá em Pouso Alegre. Nada a ver, cara. Jogos totalmente distintos. O Cruzeiro teve uma postura totalmente diferente nesses jogos. Então, eu acho que tem que ser justa a crítica. Então, a galera vaiou, né? Pediu fora Tite novamente, mas a verdade é que o Tite continua no Cruzeiro
e vai ser o treinador da final do Campeonato Mineiro. E aí, passando agora para a final do Campeonato Mineiro, a Federação Mineira já definiu ontem o local, a hora onde vai ser a final do Campeonato Mineiro. Lembrando que a Federação Mineira, mesmo o Cruzeiro tendo a melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro não leva nenhum tipo de vantagem sobre o Atlético nesse jogo de domingo, tá, gente? Nenhum tipo de vantagem, porque isso foi organizado e definido antes, lá nas reuniões que sempre tem, né, um ano assim, no ano anterior, sobre o próximo campeonato, já é definido isso. Então, o Cruzeiro teve a melhor campanha na primeira fase, mas, por exemplo, se empatar o jogo agora domingo, a decisão vai para os pênaltis, ok? E ficou definido que o jogo será domingo, 18 horas, no Mineirão. O mando é da federação, mas ela entende que, pela logística, pela facilidade, o Mineirão é o palco ideal para a final do Campeonato Mineiro desse ano. E outra coisa, gente, torcida dividida, tá? 50% de um lado, 50% do outro. O Mineirão vai estar lotado, vai estar muito bonito o Mineirão, né, cara? Muito bonito o Mineirão. Há quanto tempo que a gente não tinha uma final com torcida dividida? Há quanto tempo? Não lembro. Não lembro. Deixa aqui nos comentários você que lembra aí, ou você que pesquisar a hora aí, que eu não vou ter tempo de pesquisar isso aqui agora. Mas vai estar muito bonito. O Cruzeiro precisa vencer, precisa, por quê? Porque é a tal da obrigação, né? Muitos anos sem vencer, muitos anos sem título. Então o Cruzeiro precisa vencer o Campeonato Mineiro para quebrar a sequência do Atlético, que já tem 6 títulos consecutivos. Então, por todo esse contexto, o Cruzeiro precisa vencer. O Tite precisa vencer. E ali, cara, se o Cruzeiro vencer, a zoação, né? O torcedor vai zoar o outro torcedor, o Cruzeirense vai zoar o atleticano, se o Cruzeiro vencer. E eu acho que até muda um pouquinho o emocional, porque torcedor é emoção, cara. Torcedor, ele é emoção. Então o Tite tem a semana cheia, gente. Cheia. Né? Tem muito trabalho pela frente para organizar esse time, corrigir o que precisa ser corrigido. Fisicamente, evoluir o time fisicamente. Vamos dizer aí, cara, o jogo é domingo, ele tem até quinta-feira para treinar pesado, evoluir fisicamente, porque aí dá sexta e sábado, ele já cai o treino um pouquinho, porque já vai ter jogo no domingo. Então, o Tite tem muita oportunidade de corrigir bola parada defensiva, bola parada ofensiva, corrigir as transições ofensivas pelos lados de campo, por dentro, finalização e principalmente a defesa do Cruzeiro, que vem sendo um ponto negativo nesse ano, né? Depois que o Vidalba retornou, melhorou, mas pode melhorar mais ainda. Então, o Tite vai ter muito trabalho essa semana para recuperar esse Cruzeiro. E na outra semana, no dia 11, na quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo no Maracanã. Ou seja, é pedreira atrás de pedreira, gente. O Cruzeiro não tem vida fácil, não. E aí, recuperar os jogadores. Quem sabe surge algum jogador que está no departamento médico, que vem evoluir o quadro nessa semana e participe também da final. Então, domingo que vem, clássico às 18 horas no Mineirão, torcida dividida, ninguém tem vantagem. Meu amigo, o pau vai quebrar e o Cruzeiro precisa vencer. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que o Cruzeiro tá treinando agora, nesse exato momento. Amanhã tem treino. Acredito que o Cruzeiro vai treinar no início da semana às 10 horas. E lá mais pro finzinho da semana, talvez, treino às 16 horas. Porque aí já entra em regime de concentração. Principalmente do sábado, né? Sábado treina-se à tarde, já entra em regime de concentração e jogo no domingo no Mineirão. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Você que não me segue nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31 TV. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, dê um joinha e dá moral pra nós. Tamo junto.